Bom dia, irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós queremos ler os versículos 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Assim está escrito na palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Senhor Deus e Pai, concede que a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso corpo estejam voltados para o Senhor nesse momento, em que vamos meditar na Tua Palavra. A Bíblia Sagrada, ela é o meio através do qual o Senhor fala conosco. E que haja em nós disposição para ouvir a Tua voz e para entender a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito que em nós habita, e que foi Ele mesmo que inspirou a Tua Palavra, possa revelá-la ao nosso coração, de maneira que não haja nenhuma confusão no entendimento dela, a fim de que ela seja plenamente clara aos ouvidos, não somente físicos, mas a nossa alma também. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Nós temos como igreja nesses domingos estudado sobre 9 marcas de uma igreja saudável. 9 marcas de uma igreja saudável. Temos dito que uma igreja saudável não quer dizer que é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que ela procura ser saudável. Ela procura, quando descobre aí uma gripe, ela vai lá e toma remédio. Quando ela percebe lá que o estômago não está funcionando bem, ela vai lá e toma um remédio. Quando ela percebe lá que os dedos estão doendo, ela vai lá e toma remédio. Quando ela percebe que o joelho não está funcionando direitinho, vai procurar meios para que o corpo ande bem, não é? Isso é a igreja saudável é isso. Não é que ela é perfeita, mas ela não quer ficar doente. Essa é a realidade de uma igreja saudável. E uma das marcas da igreja saudável, hoje vai ser estudada a 7ª marca de uma igreja saudável aqui na IBD, e essa marca, ela trabalha na questão da disciplina. Eu não sei se você tem percebido que em todos os lugares há ordem. Na sua casa há ordem. Na minha casa há ordem. E quando as coisas estão fora de ordem, a gente bate o olho e já percebe, não é? Que não está bonito, as coisas não estão em ordem. Então alguém tem que ir lá e colocar as coisas no lugar certinho, não é? Se a dona de casa que está cozinhando, ela não fica atenta, alguma coisa vai ficar fora de ordem. O fogo pode estar estar num volume maior, pode queimar a comida, ou então pode passar do tempo e queimar a comida. Então está lá, é a ordem, não é verdade? Então tudo isso é chamado disciplina. Isso é disciplina. E eu sei que nós não gostamos da palavra disciplina. Nós achamos ruim quando ouvimos falar de disciplina. Por exemplo, em casa, se os pais não souberem disciplinar os filhos, viram uma bagunça a casa, não é? Então, a disciplina é necessária. Eu, particularmente, quando criança, não gostava de ser disciplinado pelos meus pais.
Mas foi tão bom. Hoje eu olho para trás e digo, olha, se eles não tivessem me disciplinado, hoje eu seria um drogado, seria um viciado, estaria, quem sabe, na prisão, não teria família hoje, se eu não tivesse sido disciplinado. Então a disciplina é importante. O texto que nós acabamos de ler mostra que a Bíblia toda, ela existe para nos disciplinar. E a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Se você olhar de novo, aí no versículo 16 de 2 Timóteo capítulo 3, está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia não foi escrita pela vontade do homem. A Bíblia, ela foi escrita pela vontade de Deus. Deus usou homens para escrevê-la, mas os homens não escreveram a Bíblia segundo a vontade do próprio homem. Ela foi inspirada por Deus. Deus a soprou. Foi Deus quem colocou no coração, na mente daqueles homens para poderem escrever a Bíblia. É isso que nós temos que lembrar. E Deus escreveu a Bíblia, Deus inspirou a Bíblia com dois propósitos. Primeiro, dois propósitos gerais, e o primeiro propósito geral é a disciplina formativa. E o segundo propósito é a disciplina corretiva. A disciplina formativa é o que a Bíblia nos diz, aqui, por exemplo, no versículo 16 mesmo, para instruir em justiça. Aqui nós temos a disciplina positiva, formativa. O Senhor Deus, Ele quer nos instruir em justiça, para que nós tenhamos uma vida que pratique a justiça. Pratique a justiça na própria vida e pratique a justiça no ambiente onde nós estamos. Então esta é uma disciplina que ela é formativa, ela é positiva formativa. Em outras palavras, eu estando na rua, eu estando dentro da minha casa, eu estando no meu trabalho, onde eu estiver, o Senhor está trabalhando, me instruindo para eu viver essa justiça, que ela é positiva e ela é formativa na minha vida. Essa é a maneira como Deus nos molda. Essa é a maneira como Deus forma cada um de nós. E Ele nos forma como? À medida que eu e você conhecemos a palavra, a Bíblia, e à medida que eu e você obedecemos a Bíblia. É dessa forma que acontece essa formação, essa disciplina formativa, que ela é positiva e ao mesmo tempo ela é formativa. Então o objetivo é levar-nos a conhecer a palavra e obedecer a palavra. Esse é o objetivo da disciplina, dessa disciplina formativa. Mas a Bíblia nos diz também aqui sobre a repreensão e correção. Se você olhar aqui no versículo 16, você vai ver que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, e esse ensino está aí com relação a ensino e instruir em justiça. Mas no meio entre ensino e instruir em justiça, aparece a palavra repreender e corrigir. E aqui nós temos então a disciplina corretiva. A disciplina corretiva, ela nos confronta. Ela bate de frente com a gente, conosco. Qual o objetivo da disciplina corretiva? O objetivo da disciplina corretiva é nos afastar do erro, é trazer-nos de volta à retidão.
Porque não existe pessoa que não precise de disciplina. Todos nós precisamos de disciplina. Não existe ninguém que é perfeito a tal ponto que ninguém o discipline. Não existe ninguém perfeito nesse sentido. Aquela pessoa que precisa de disciplina, e quando ela está sendo disciplinada, ela diz: quem é você para falar isso para comigo? Ela se acha perfeita. Só que ela não é perfeita. Ela precisa dessa disciplina corretiva, mas ela acha que ela não precisa. E todos nós precisamos dessa disciplina corretiva. Por quê? Porque nós incorremos em erro. Meus amados irmãos, o único que não incorreu em erro foi o Senhor Jesus Cristo. O único. Eu e você não somos perfeitos ao ponto de ninguém precisar nos corrigir. Todos nós precisamos de correção, dessa disciplina corretiva. Além dos textos que nós conhecemos, que o Senhor Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 18, se teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. E lá tem 3 passos com relação à disciplina corretiva. Você vai, se ele te ouviu, se ele não te ouviu, você leva mais 2 ou 3 e fala com ele, é o segundo passo. O terceiro passo, se ele não ouviu a você e os outros 3 que você levou, aí você leva para a igreja. E se ele não atender a igreja, aí você, então, a igreja então vai fazer uma disciplina cirúrgica nele, que é desligá-lo do rol de membros da igreja. Mas a disciplina, ela tem pelo menos 3 passos, segundo o Senhor Jesus nos orientou. Além dessa disciplina, aparece também lá em Corinto, em que aquela pessoa que está levando uma vida desordenada, Paulo diz: olha, muito me admira de vocês manter no meio de vocês pessoa que pratica esse pecado e vocês estão orgulhosos. E vocês não disciplinaram essa pessoa. Então parece-me que aquele pecado que Jesus disse para ir, primeiramente 1, depois 2 ou 3, e depois levar à igreja, e esse pecado que Paulo diz aqui, para disciplinar essa pessoa, desligar essa pessoa, são pecados considerados grandes. Mas tem pecados considerados pequenos, que também precisa de disciplina corretiva. E eu queria olhar com vocês apenas 2, bem rapidamente. Aqui, se você está com a Bíblia aberta em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, está falando aqui com relação à igreja. Lembremos que Paulo escreveu a Timóteo para ele saber como se conduzir diante da igreja. E aí no versículo 6, capítulo 3, versículo 6, 2 Timóteo diz: porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. Paulo aqui está orientando Timóteo para que aquele homem que é mulherengo, ele precisa ser disciplinado. Paulo está dizendo isso aqui. Essa pessoa precisa ser disciplinada. Ela precisa de uma disciplina corretiva. É isso que Paulo está dizendo. Não é somente o homem, mas se tem homem assim, tem mulher assim também, não é? Então, se na igreja tem gente desses 2 naipes aí, então os 2 precisam passar por essa disciplina corretiva. Precisa levar a pessoa a enxergar o erro e trazer a pessoa para ela viver na retidão. Isso é preciso, isso é a doutrina corretiva, isso é necessário.
Então Paulo está trabalhando nesse sentido, para que a igreja ela possa lembrar que a disciplina é necessária na igreja. Ainda Tito capítulo 3 agora, vire aí uma página ou duas na sua Bíblia, Tito capítulo 3, versículo 10, eis que o apóstolo Paulo orienta a Tito com relação à igreja. Diz, olha, depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisão para evitá-lo. A Bíblia, o apóstolo Paulo aqui, e o versículo 11 ainda continua dizendo, sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando, e já condenou a si mesmo. Então aqui está dizendo disciplina naquelas pessoas que causam divisão dentro da igreja. Aquela pessoa que parece que ela não gosta quando a igreja está bem. Ela sempre procura achar algum motivo, alguma coisa que às vezes nem é realidade. Mas ela imagina um meio de criar problema no meio da igreja, de dividir a igreja. Paulo aqui está dizendo, nesse versículos de Tito capítulo 3, versículos 10 e 11, depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisão, passa a evitá-lo. É uma forma de disciplina. Aquela pessoa que te procura para provocar divisão na igreja, essa pessoa você deve deixá-la de lado. Não é que você não pode conversar com essa pessoa, cumprimentá-la, pode. Mas toda vez que ela vier trazer para você alguma coisa que ela supõe, que ela acha, essa pessoa você deve cortar essa pessoa. No sentido de olha, meu irmão, essa conversa não faz bem, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Ah, mas se ela insiste, então vamos comigo conversar com a pessoa de quem você está falando. Vamos lá diretamente com ela para saber a verdade. Esse é o caminho. Mas não provocar divisão de forma alguma. Porque Paulo, ele está muito claro com relação a isso. Ele está dizendo, sabe que tal indivíduo perverteu-se. Aquela pessoa está com um problema dentro dela que precisa ser acertado. Ela perverteu-se. Ela se perverteu e agora ela quer perverter outros. Então essa pessoa precisa passar por disciplina. E a disciplina aqui não estou dizendo que é no sentido dela ser desligada da igreja. É no sentido de levá-la a enxergar o seu erro e trazê-la de volta à retidão. É essa a ideia. Essa é a ideia. É a disciplina entre os próprios irmãos. Em que o irmão disciplina aquele que está levando uma vida fora da retidão. É nesse sentido. Não é desligamento da igreja. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Então, o que nós devemos lembrar, já chegando no final da meditação, é que ninguém passa a vida toda sem necessidade de disciplina. Ninguém. Quer formativa, quer corretiva. A palavra de Deus, ela deixou claro, quando nós vimos aqui no começo do texto que nós lemos, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela diz que toda Escritura, a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. É disciplina formativa. Para ensinar. E no final do versículo 16 diz, para instruir em justiça. Isso é disciplina formativa. Formar a pessoa. A Bíblia existe para isso. O Evangelho da Graça, ele existe para isso. O Evangelho da Graça tira a pessoa da vida do pecado, lá do lamaçal do pecado, introduz a pessoa na igreja, a pessoa passa a fazer parte da igreja, e agora dentro da igreja, através do ensino da palavra, essa pessoa está sendo formada
para ser alguém que viva, que obedeça à palavra de Deus. Esse é o objetivo. Estando dentro da igreja, essa pessoa vai passar por disciplina corretiva. Ela será trabalhada no sentido de ser afastada do erro e procurar levar essa pessoa a viver uma vida de retidão. Então, a igreja precisa de disciplina. A igreja precisa exercitar a disciplina. A igreja não pode viver sem disciplina. Quando nós falamos no começo, uma casa onde não há ordem, uma casa onde não há disciplina, vira uma bagunça essa casa. Vai ter meia jogada lá na sala, vai ter camisa suja, calça suja, roupa mais íntima jogada lá na cozinha, que não é lugar. Não é lugar dessas coisas. Vai ter prato, copo, resto de comida lá no quarto. Não é lugar para isso. Então é necessário disciplina. Na igreja é do mesmo jeito, é necessário disciplina. A disciplina formativa, lá em casa, por exemplo, e talvez na sua casa também, as crianças são ensinadas, olha, não se come na frente da televisão. Não se come. Se come sentado em torno da mesa. É lá que se come. Não é na frente da televisão. Isso é disciplina. A mesma coisa é na igreja. Tem coisas que se faz, que está sendo feito em lugar que não deveria fazer. E onde deveria se fazer, não se faz. E aí, gera o quê? Gera confusão, gera divisão, porque tem aqueles que conhecem a palavra, quer que a coisa seja feita de acordo com a palavra, tem aqueles que não, tem que ser do meu jeito, e eu penso assim, tem que ser desse jeito. Não. Se converteu através de Jesus, o evangelho o salvou, essa pessoa então precisa passar pela disciplina formativa e pela disciplina corretiva. Isso é necessário. Todos nós passamos por isso. E quem não quer passar por isso, acaba sendo um peso, um problema para a igreja e acaba caindo fora da igreja. E eu não estou dizendo aqui da nossa igreja, estou dizendo da igreja de modo geral. Porque a pessoa que não se submete à disciplina, ou a pessoa que não é disciplinada, ela começa a correr de um lado para outro e ela não para em lugar nenhum. Então a disciplina é necessária. Então que Deus nos abençoe para que cada um de nós, como crentes do Senhor Jesus, lembremos isso. 2 Timóteo capítulo 13, versículos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, disciplina formativa, para repreender e para corrigir, disciplina corretiva, para instruir em justiça, disciplina formativa. Qual o objetivo? A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então, como crentes do Senhor Jesus, fomos chamados para realizar boas obras. As más obras quem faz é Satanás e os demônios. E nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos de Satanás e nem dos demônios. Eles é que provocam confusão. Na igreja do Senhor Jesus, nós somos disciplinados. De maneira formativa, de maneira corretiva, para nós podermos realizar toda boa obra. Amém?